Oi, gente. Hoje eu vim aqui até o Hospital Regional de Barbacena para conversar com o Márcio Rezende, que é enfermeiro e faz parte da comissão de captação de órgãos para transplante. E a gente vai explicar uma novidade que tem aqui no regional, né, recente, desde setembro. Ô, Márcio, começa me explicando primeiro como é que funciona essa questão de captação de órgãos. Pelo que você estava me falando em off aqui antes da gente começar a gravar, tem dois tipos de morte, uma que possibilita a captação de múltiplos órgãos, outra que não. Me explica tudo isso. De modo geral, a gente tem dois tipos de morte. A primeira delas é com o coração parado, ou seja, aquele paciente que tem alguma condição clínica, alguma alteração, que o coração e que o organismo como um todo morre, e aí o coração para e o paciente está considerado como morto. Outra condição é quando o paciente tem uma lesão neurológica muito grave e essa lesão é incompatível com a vida. Então a gente abre um protocolo para determinar a morte encefálica. Uma vez determinada a morte encefálica, não tem chance do paciente se recuperar. Então, e ele continua com o coração batendo por um curto espaço de tempo. Isso permite que a equipe do hospital possa abordar os familiares e solicitar, oferecer a esses familiares a possibilidade da doação de múltiplos órgãos. E aí envolve coração, fígado, rins, pâncreas, córneas, todos os órgãos como um todo. E aí como é feito isso? A gente mantém o paciente estável até que a equipe externa, que normalmente é de Belo Horizonte ou de Juiz de Fora, venha até aqui no hospital, faça a captação, retire esses órgãos e leve para um paciente que está aguardando na lista de espera por um transplante. Então esse é com a morte encefálica. E aí qual que é a novidade que a gente tem aqui no Hospital Regional, que ao longo desse ano a gente estava batalhando muito para conseguir e agora já está em pleno funcionamento? É uma equipe nossa aqui do nosso hospital de profissionais que foram capacitados junto com o MG Transplantes, né, para fazer a enucleação. O que é enucleação? É a retirada do globo ocular. Não é necessário para o bloco cirúrgico, às vezes é feito no próprio leito ou no necrotério aqui do nosso hospital mesmo, e é feita a retirada de todo o globo ocular. Porque no caso da morte cardíaca só é possível transplantar a córnea. No caso aqui, nosso sim. Existem outros hospitais que podem fazer captação de ossos e algumas outras estruturas. Mas aqui no hospital, diante de uma necessidade do Estado, né, porque a gente viu que a gente tem um grande número de pessoas na fila. Mais de 4.000 mineiros estão na fila, né, estão aguardando a fila de transplante de córnea. Só de setembro até hoje já foram captadas quantas córneas aqui no Já regional? foram 4 pacientes, ou seja, 8 córneas captadas. Bacana. Aqui não é feito o transplante, apenas a captação. Isso. Não é isso? Como que é feito? Uma vez que o coração para, o paciente tem o óbito, a família é comunicada desse óbito. Sendo o paciente elegível para captação, a nossa equipe vai lá, conversa com essa família, oferece a possibilidade, né, para a família fazer a doação. Eles assinam os termos, a gente faz a coleta, a gente reconstitui, fica praticamente imperceptível o que aconteceu, que foi feita a enucleação, né, coloca-se uma prótese e isso fica tranquilo, assim, as famílias para fazer o funeral tranquilamente. A partir disso, essas córneas são encaminhadas para Juiz de Fora, para esse banco de tecidos, e eles vão fazer, né, o preparo dela para ser transplantada. Normalmente a córnea ela pode ser feita a enucleação até 6 horas após o coração parado, né? É o prazo que a gente tem para todo esse caminho. E o transplante efetivo ele pode ser até em torno de 7 dias. Então a gente tem tempo de mandar essa córnea, ela ser processada, ser adequada para fazer o que? O transplante em alguém que está aguardando. Para ir para qualquer lugar do Brasil. Isso aí. De modo geral, as filas elas são regionais. Então, por exemplo, nosso banco de olhos está relacionado a Juiz de Fora. Então, se sai uma córnea daqui, o primeiro ponto onde vai ter a busca por alguém receber aquela córnea vai ser Juiz de Fora. Não tendo, vai para Belo Horizonte e daí por diante, dentro do estado. Quando a gente não tem mais um receptor aqui no estado, ele vai para outro estado. Mas o ideal é que ele fique mais perto, mais próximo de onde foi a doação desse núcleo e tudo mais, e que todas as córneas sejam aproveitadas, né? Por isso elas podem ser distribuídas para outros locais também. Agora, uma causa muito importante, né, Márcia? É sempre importante a gente conscientizar sobre essa causa da doação de órgãos, né? Com certeza. A
questão da doação ela é algo que a gente precisa falar no nosso dia a dia. De modo geral, a gente não fala de morte, é um assunto pouco falado com as famílias. E quando alguém fala com a sua família que é um doador de órgãos, no momento em que que a nossa equipe, que as equipes chegam para abordar essa família sobre essa possibilidade, os familiares já vão saber daquele interesse, daquela vontade do ente querido. E aí fica mais fácil para a família aceitar, para a família satisfazer esse último desejo da pessoa que faleceu. A gente pode deixar registrado no cartório, pode deixar em documentos que somos ou não doadores, mas a autorização por via legal no Brasil, ela só pode ser consentida, só pode ser autorizada após o óbito. Então por isso que a gente fala que é tão importante a gente conversar com os familiares, porque no momento da nossa morte, a família que vai autorizar. Márcio, muito obrigada pela entrevista e muito obrigada por ter esclarecido tudo aí para quem está assistindo.